razões já foram referidas. Portanto, a família da minha mãe é daqui, não é? Aqui de Oliveira, da freguesia de Sul. Portanto, há uma longa história de ligação familiar aqui à freguesia. E quando eu vim cá, aqui pela altura da Páscoa, a primeira vez, eu já estava nessa ocasião a fazer o estudo, o pequeno estudo, isto vão ver que é um pequenino estudo, do foral que o Dom Manuel atribuiu ao Conselho de Sul. Portanto, eu nessa altura estava a fazer isso. E depois foi, olha, não tinha lugar nenhum aonde apresentar este trabalho. Tinha combinado com o Paulo Chopeiro, que é o responsável da editora. Se calhar é ele que está a entrar. Não, por acaso não é. O Paulo Chopeiro, que é o responsável da editora Trapézio de Ideias, que está ali escrito Trapézio de Ideias, que é a editora que ele tem. Tínhamos combinado publicar isto em formato digital e depois logo se via. Mas era publicar, pronto, lançar online e não fazer nenhuma apresentação, não fazer nada. De alguma maneira, quando eu venho aqui, disse, olha, perfeito porquê? A Manuela já disse há bocado uma coisa que é verdade. Têm sido comemorados os 500 anos dos forais do Dom Manuel, atribuídos em muitas localidades. Foi uma altura em que houve uma reforma dos forais antigos. Havia forais antigos, eles eram muito diferentes de localidade para localidade, e o Dom Manuel, numa perspectiva de reforma do Estado, numa perspectiva de centralização do Estado, faz uma espécie de... Desculpa, estava aqui o telemóvel a tocar, mas eu não posso atender. Era o Paulo Chopeiro. Deve estar. Portanto, faz uma espécie de... Aquela reforma como se fez com os impostos que nós tivemos aqui há uns anos. Portanto, IRS e agora... Portanto, há uma uniformização dos impostos. Ao longo da história houve muitas reformas da administração e o Dom Manuel, numa perspectiva centralista do poder do régime, e de poder absoluto, vai fazer essa reforma. E então manda uma série de funcionários fazer a leitura dos forais antigos e passá-los a novo. Por isso é que o foral começa, foral dado ao Conselho de Sul por El Rei Dom Dinis. Reparem, Dom Dinis, que tinha ficado lá para trás na história, o rei poeta, não é? Foi o foral inicial dado aqui ao Conselho de Sul e este novo foral é uma cópia desse antigo, mas com um texto novo. Pronto. Resumindo assim um pouco. Ora, há 2 anos atrás, em 2014, portanto, tem havido comemorações dos forais aqui, além, lá, em todo o lugar, em todos os locais, um foral de Lafões. Portanto, Sul estava no território de Lafões. Aqui nesta região houve vários forais, nomeadamente o foral do Conselho de Lafões, que incluía São Pedro do Sul, no fundo, ao contrário do Conselho de Sul, que era um concelho pequenininho, o de Lafões era um concelho muito grande. Era um concelho que incluía o que é hoje mais ou menos Vozela, São Pedro do Sul, uma parte de Oliveira de Frades, portanto era um concelho muito grande. E depois havia uns concelhos pequeninos, como o de Sul, e ainda havia um mais pequenino ainda, que era o Concelho do Banho, que corresponde ao que é hoje as Termas, que ficava até cercado pelo Concelho de Lafões, quer dizer, era ali uma espécie de uma ilha, que era o Concelho do Banho. Um concelho rural, tal como este. Este também era um concelho rural pequenino. Bom, em 2014, não foi, penso eu não tenho 100% de certeza, mas penso que não houve nenhuma iniciativa por parte aqui da Junta de Freguesia
Não sei se a Câmara Municipal neste domínio teve alguma iniciativa, mas teve outras iniciativas nas quais eu também participei. Mas como eu tinha estas ligações afetivas e familiares aqui à localidade, disse assim, olha que engraçado, vou publicar o Foral do Sul. É óbvio que ele já tinha sido publicado há muitos anos por pelo menos duas outras pessoas, dois outros historiadores, um nos anos 50, se não me escapa a memória, outro nos anos 60, mas o que eu procurei foi, primeiro, disponibilizar a todas as pessoas daqui uma edição atualizada deste foral e fazer um pequeno estudo sobre aquilo que está lá, escrito. A Manuela disse há pouco que era onde estavam os direitos e os deveres. Sim, estavam lá os direitos e os deveres. Claro que os deveres às vezes eram em maior número que os direitos. É um bocadinho como nós hoje, não é? Mas estavam consagrados os direitos e os deveres. É uma espécie de uma constituição, eu costumo dizer isto, é uma espécie de uma constituição local. Temos que pagar os impostos em tal altura, e temos direito a não pagar na determinada altura. Os daqui não pagam se vierem vender, comprar, etc. Portanto, é isso que está aqui. Este texto estabelece os direitos e os deveres dos vizinhos do Concelho de Sul. O Concelho de Sul era um território pequenino, corresponde mais ou menos ao que é a freguesia de Sul, nos nossos dias, mas, em determinada altura, já muito depois da atribuída à Carta de Foral, ele ainda incluiu outras freguesias aqui da região, que eu refiro, e daqui a um bocadinho já vamos ver. Portanto, o Concelho de Sul inicial era praticamente o que é só hoje Sul e umas localidades de São Martinho das Moitas, e depois cresceu um bocadinho mais, Reris, e não só, mas já vamos ver. Portanto, ele cresceu um bocadinho mais, até que depois foi extinto com a reforma liberal em 1855. Portanto, foram extintos muitos concelhos portugueses, particularmente aqueles mais pequeninos. Outros foram fragmentados, por exemplo, o concelho de Lafões, daí resultaram 3 concelhos, Vozela, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades. Portanto, essa nova reforma, já no período liberal, depois de 1836, veio acabar com estes concelhos rurais pequeninos, como era o de Sul. Aqui, em Sul, ainda subsiste o Pelourinho. Temos aqui na povoação de Sul, o Pelourinho, num largo. Nesse largo há uma casa onde se faziam as reuniões da variação, portanto, a Casa da Variação. No fundo era o paço municipal, que geralmente, comparando com outros que nós conhecemos, tinham no primeiro andar, era a sala de reuniões da variação, tinha também o tribunal e no resto do chão, portanto, ao nível do piso térreo, tinham a cadeia, onde os que se portavam mal ficavam presos. E depois as penas eram aplicadas ali no Largo do Pelourinho, caso fossem penas corporais, porque muitas eram em multa. Portanto, em vez de serem açoitados, cortarem um dedo, vazarem um olho, levarem umas chicotadas, serem apedrejados, portanto, em vez disso, ou pior do que isso, serem enforcados, portanto, uma pena de morte, não é? Era ali no Largo do Pelourinho que eram, enfim, amarrados ao Pelourinho, havia umas correias, eles ficavam ali, e era uma vergonha pública essa situação. Portanto, mas essa casa é uma casa que subsiste ali no Largo. Essa casa, eu não tenho a certeza absoluta se era ou não, portanto, não é a primitiva, é uma casa já de 1700 e muito, portanto, século XVIII, provavelmente onde se fizeram as últimas reuniões de variação.
pouco tempo antes de extinto Conselho de Sul. Portanto, a Câmara, a Junta de Freguesia, na altura, não fez nenhuma ação de comemoração dos 500 anos. Passaram 2 anos, achei que talvez fosse uma boa altura de lançar esta publicação. É um trabalho pequenino, essencialmente o que me interessava era publicar o fural e a transcrição do texto dele está, para poderem ler todos aqueles que são aqui desta povoação. É um monumento escrito, é uma memória e, portanto, está agora disponível numa plataforma digital